Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar então dando prosseguimento às matérias do Seminário Teológico e estou aqui para poder contribuir, poder ajudar, abençoar nesse estudo sobre a história da Igreja. O professor Bispo Carlos Augusto estará depois dando continuidade não só à história da Igreja, como também estará ministrando a parte de bibliologia, ok? Bem, os irmãos podem então abrir suas apostilas sobre história da Igreja na página 8. História da Igreja, página 8. As perseguições. Vamos então estudar sobre as perseguições que os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, passaram. Ok? Os irmãos já abriram? Então, vamos lá. Página 8 da apostila de História da Igreja, as perseguições. Eu vou ler, os irmãos estejam acompanhando a leitura comigo, conosco, e à medida que for lendo, poderei fazer algum comentário, estarei fazendo algum comentário, né, sobre alguns pontos importantes, interessantes. Em nome de Jesus, com a graça do Senhor Jesus Cristo, em breve as aulas estarão sendo retomadas, né? O mundo todo, o planeta Terra todo está aí nesse período de quarentena em relação a essa situação desse vírus aí. Mas em nome de Jesus nós queremos que muito breve as aulas presenciais estarão sendo retomadas. Aí o bispo estará ministrando mais especificamente. Qualquer dúvida, depois os irmãos anotem no papel e guardem para que possam estar tirando com o bispo, né? Mas eu creio que vai ser super simples de estar sendo aqui explicado, né? Bem, diz assim a apostila, a página 8. As perseguições. O cristianismo, visto como uma seita judaica, gozou de certa proteção sob a política de Roma, que dava liberdade às religiões locais. Porém, quando os crentes primitivos começaram a declarar, abre aspas, a existência de outro rei, Jesus, fecha aspas, não demorou muito para que a igreja fosse vista como uma séria ameaça ao Império Romano, que adorava o imperador como Deus. Ponto. Então, os cristãos, servos do Senhor Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles viviam suas vidas servindo a Deus, ok? Fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, evangelizando, tendo comunhão uns com os outros. Enfim, viviam a vida na presença do Senhor. Lá nos primeiros anos da igreja, vocês sabem, né, que os cristãos eles sofreram perseguições dos fariseus, dos saduceus, né, dali da religião judaica institucionalizada, porque eles não criam que Jesus era o Messias, o Cristo, aquele que deveria vir. Por isso que até hoje os judeus, né, eles aguardam a vinda do Messias, porque eles não creem, exceto, é claro, aqueles judeus que
aceitaram Jesus, receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, glória a Deus. Mas, tirando o fato de um judeu ter se convertido a Jesus, né, no geral os judeus não creem. Eles ainda aguardam a vinda do Messias, que a gente sabe, né, os irmãos estudaram escatologia, que o que vai vir não é o verdadeiro, é o falso Messias, o anticristo, né, a besta, como diz em Apocalipse. Então eles esperam até hoje. Pois bem, os cristãos sofriam perseguição porque eles afirmavam, né, criam e afirmavam, pregavam que Jesus era sim o Messias, o Cristo. Os judeus obviamente não aceitaram. Então a primeira perseguição começou aí. Passou um certo tempo, o Império Romano, né, os romanos, enfim, começaram a perseguir também, não só os judeus lá, fariseus, enfim, mas o Império Romano começou a perseguir os cristãos. Por quê? Porque os romanos, né, eles cultuavam vários deuses, né? Júpiter, Mercúrio, Saturno. Aliás, abrindo parênteses, não é por acaso que os planetas do Sistema Solar têm esses nomes, né? São nomes de entidades, deuses, pagãos. Inclusive os meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, enfim, também são em homenagens aos deuses pagãos, né? Então, além deles cultuarem esses deuses pagãos, eles também adoravam, cultuavam o próprio imperador, que tinha o título de César, né? César não era o nome do imperador romano, era um título. Aliás, Adolf Hitler, ele tinha o título de Führer, né? Antes dele, os próprios reis da região da Alemanha, do que é hoje a Alemanha, tinham o título de Kaiser. O imperador russo, né, tinha o título de Czar. Então, Kaiser, Czar, né, Kaiser, Czar, enfim, são transliterações de César, título que o imperador romano tinha, só a título de curiosidade. Então, o imperador romano era o César, era tido como um deus. Os cristãos não adoravam nem imagens de pedra, de barro, de gesso, de escultura, muito menos um ser humano. Aí começou a perseguição, porque eles não rendiam homenagens, cultos, louvores, adorações a César, ao imperador. Isso começou a enfurecer os romanos. É isso que eu acabei de ler. Estou fazendo um apanhado dessa primeira parte que eu acabei de ler, ok? Então, começou essa perseguição. Então, por isso que eu disse aqui, né? Os irmãos estão acompanhando. Acompanhem, página 8, História da Igreja. Porém, quando os crentes primitivos começaram a declarar a existência de outro rei, Jesus, não demorou muito para que a igreja fosse vista como uma ameaça ao império. A igreja não era ameaça. O próprio Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. Então, ok. Continuando. E foi assim que a perseguição começou, já no primeiro século, sob o governo de Nero, né, que viveu entre 54, né, reinou entre 54 e 58. Melhor dizendo, reinou, né? Ele reinou entre 54 e 58, o ano 54 até o ano 58. E Nero acusou falsamente os cristãos de terem incendiado Roma. Então, o próprio Nero incendiou a cidade. Nero, ele era louco, totalmente louco. E ele acusou os cristãos de terem incendiado. Olha que loucura. Isso inflamou o povo, né, de Roma, do Império, a estarem contra os cristãos. Continuando. Sob o governo do imperador Trajano, que reinou de 98 até o ano 117, Inácio de Antioquia, né, um dos pais da igreja, foi jogado às feras no Coliseu de Roma, no caso no ano 115.
E Simão de Jerusalém, sucessor de Tiago, era um discípulo do apóstolo Tiago, né? Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Esse Simão de Jerusalém, ele foi torturado por muitos dias e finalmente crucificado no ano 107. O santo Policarpo de Esmirna, discípulo de João, né? O apóstolo João tinha vários discípulos, um deles era Policarpo também, um dos pais da igreja, considerado um dos pais da igreja. Ele foi queimado na fogueira no ano 150, sob o governo do imperador Antônio Pio, porque, de acordo com o seu próprio testemunho, ele não iria blasfemar contra o rei que o salvara, né? Ele não iria adorar outros deuses, seja de barro, de pedra, de gesso, de madeira, ou o próprio ser humano, o imperador, né? César, enfim, o imperador de Roma, que era adorado como Deus. Ele não ia fazer isso. Somente é Jesus que o salvou, então ele não ia fazer isso. Por isso ele foi martirizado, né? A perseguição continuou por anos e incluiu a decapitação de Justino, né, Justino Marte, o apologista em Roma, em 166. Tem uma frase interessante aqui no final desse parágrafo. Mas parece que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Interessante, né? Parece que quanto mais perseguição, quanto mais ameaça de morte a igreja sofria, mais ela crescia em número, em quantidade e também em qualidade, em vida com Deus, em espiritualidade, né? Por isso que tem essa frase, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Por quê? Pois por volta de 180, a igreja se estabelecer em todas as partes do Império Romano e além de suas fronteiras ao sul e ao oeste. Então, nos primeiros anos, né, primeiros 180 anos de vida da igreja cristã, a igreja ela se estabeleceu em todo o mundo conhecido, em todo o Império Romano e até em outras regiões que não eram, no caso, dominadas pelo Império. Interessante, né? E hoje, com tanta tecnologia, inclusive debaixo da autoridade, né, do professor, diretor do seminário, bispo, né, Carlos Augusto, né, estou ajudando, abençoando, contribuindo, né, com essa videoaula. Depois ele também fará isso. Então estamos aqui usando a tecnologia, né, uma videoaula para poder ajudar e facilitar a vida dos irmãos. Então temos hoje tecnologia, internet, televisão, satélites, aviões, trem-bala. Temos tanta facilidade para propagar a palavra de Deus. E por que o mundo hoje ainda não foi invadido com a glória de Deus? E naquele tempo, nos primeiros anos da era cristã, da igreja de Jesus na Terra, eles sem a tecnologia que a gente tem, sem as facilidades, comodidades que a gente tem, e sofrendo bastante perseguições, eles conseguiram pregar o evangelho para o mundo inteiro. Então é algo a se pensar, né? O que a igreja de Jesus tem feito nos dias de hoje, ok? Então vou dar um pause aqui e depois estarei continuando as outras partes, né? Nessas duas últimas segundas-feiras que não teve aula por conta desse período de quarentena. Então estaremos aí ministrando essas últimas aulas. Vamos até adiantar o conteúdo, então os irmãos não ficaram no prejuízo. O Bispo Carlos também depois estará dando continuidade. Em breve vai voltar às aulas presenciais e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então acabei de ler a página 8, né? Que os irmãos também possam continuar depois lendo mais um pouco. E fica aí os comentários, amém?